Rota 66. Mas veja bem, isso não quer dizer que você fala, o patrão não tem nada que me mandar fazer nada porque em Cristo não tem patrão nem empregado. Peraí, não é assim. Agora o rádio é nosso, especialmente preparado para você. Programa Rota 66, a série Gálatas chega hoje no capítulo 4 com um tema muito importante. Quem é filho? Quem é pai? Vamos ver o DNA? Calma, não é uma aula de biologia e nem programa popular de televisão brincando com a desgraça dos outros. O professor Luiz Saião, em sua exposição bíblica, apresenta uma questão teológica. E afinal, quem é filho de Deus? Você já ouviu sobre justificação, adoção e redenção? Então venha conosco nessa vibrante aventura em busca da verdadeira identidade. Como nós estamos percebendo, o livro de Gálatas está explicando para os primeiros cristãos da Galácia, aliás, os habitantes da Galácia eram celtas, portanto, parentes dos brasileiros. Os primeiros habitantes da região de Portugal também eram celtas. Então, você que está me ouvindo aí, quem sabe você tem um pouco de Gálata aí no seu sangue, não está sabendo? Vamos ver o DNA, mas não o seu DNA, mas sim o DNA do filho, do pai, de quem, o que é que está acontecendo? Vamos direto ao assunto. A questão fundamental que aparece no finzinho do capítulo 3 discute a realidade. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois que os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A grande pergunta aqui apresentada é essa: como nós temos uma promessa que atinge o descendente, então quem de fato tem herança, quem de fato tem acesso a essa promessa? Então a discussão sobre quem é o filho, quem está na condição de oficialmente poder ter acesso a isso, deve ser discutida aqui. E por causa disso, Paulo então diz, olha, nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Vocês são de Cristo e, portanto, mesmo que não sejam física e geneticamente descendentes de Abraão, são descendentes espirituais de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E o texto prossegue. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, conforme lemos na NVI, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha só que coisa especial e interessante. Enquanto o herdeiro é criança, a sua posição não aparece com clareza, porque ele está debaixo da direção de quem tem realmente poder perante a lei. Da mesma forma, nós vivíamos numa posição de escravidão com respeito aos espíritos que dominam esse mundo mal, chamados aqui de princípios elementares do mundo. Mas agora, com a vinda de Cristo, nós recebemos uma condição especial, é a adoção de filhos. Veja bem, espiritualmente falando, você pode conferir o seu DNA. Somos filhos de Deus espiritualmente através de Cristo. Por isso,
Eu sou filho e Deus é pai, por isso eu posso falar Abba, Pai, chegando a Deus diretamente, não só como um Deus grandioso, distante, mas como alguém que é o meu próprio pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho e, consequentemente, também herdeiro, porque é como se fosse um filho legal e oficialmente adotado por Deus. Nesse mesmo espírito de discutir a paternidade espiritual, Paulo fala aos Gálatas dizendo: escuta, vocês agora são filhos, vocês eram escravos daqueles que não são deuses, agora querem ser escravos de novo do legalismo, da lei? Não façam isso. E aí Paulo os trata com muito carinho, com muito amor, com tanta dedicação especial, e diz que, olha, como foi maravilhoso nosso primeiro encontro, que alegria! O versículo 14 diz: embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei o inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Paulo está falando do relacionamento profundo que tinha com os Gálatas e prossegue dizendo: é como fosse o relacionamento de pai e filho. O texto prossegue e diz no versículo 19: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. A grande verdade é que não precisamos viver como escravos. Somos filhos por adoção, filhos de Deus através de Cristo, e Deus é o nosso Pai. Da mesma forma, nesse relacionamento de proximidade e amor, Paulo se coloca como um pai espiritual dos seus filhos, que são os Gálatas. E o assunto, o tema, vai prosseguir na parte final do capítulo 4, quando o assunto agora são duas mulheres, Sara e Agar. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, diz o versículo 22 na NVI. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e a nossa mãe. Paulo, então, faz uma alegoria, uma espécie de citação, de figura, de linguagem bem ampla, bem aberta, para fazer uma comparação e diz: olha, a nossa relação com Deus é semelhante ao que a gente pode chamar de filho da escrava e filho da que é livre. Aqui nós temos, por exemplo, o caso de Agar. Agar é a filiação ligada à escravidão, que nasceu de modo natural, ou seja, sem nenhum tipo de promessa divina. Esse mesmo tipo de ligação entre as partes está relacionada com a Jerusalém física, que está escravizada com seus filhos. Mas a do alto, a eterna, é diferente. E então há uma menção de Isaías 54, ainda de maneira alegórica, de que a estéril pode se alegrar porque tem mais filhos do que a que tem marido. E então a conclusão de Paulo é: vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo, então, começa a dizer, olha, a questão da paternidade, a questão da filiação, o que importa não é tanto o aspecto genético. O que vale não é ser descendência literal de Abraão, a questão é o princípio por trás. O legalismo, a compreensão equivocada
que estamos vendo por parte de várias pessoas religiosas do tempo do apóstolo Paulo está relacionada a um princípio de escravidão, a um princípio de não entender o que está por trás do conceito tão significativo que é o da promessa. Da mesma forma como houve no passado um conflito entre aquilo que surgiu de modo natural e que está relacionado com o filho da escrava, isso em oposição, em contraste com o filho da promessa, daquilo que havia sido planejado pelo próprio Deus e prometido por ele, da mesma forma, hoje temos o conflito entre os filhos do legalismo e os filhos da fé salvadora e justificação pela fé e pela graça em Cristo Jesus. Então a grande verdade é que nós podemos checar o DNA. Paulo, o pai espiritual dos seus filhos, os Gálatas, está lhes explicando direitinho o DNA espiritual. O que importa não é ser filho de um religioso, o que importa não é tanto a sua ascendência propriamente física, mas sim ser filho da promessa, ser filho de uma forma a ter a mesma fé que Abraão teve. E, portanto, agora, mediante esse novo princípio, nós podemos claramente dizer com muita satisfação: eu sou filho de Deus por adoção, eu sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus e tenho todos os direitos, assim como teve nosso pai Abraão. Que Deus abençoe o nosso coração com esta tão profunda e clara explicação. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Gálatas, destacando o capítulo 4 com o tema Quem é filho, quem é pai? Vamos ver o DNA? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Uma realização transmundial. E fique agora com a segunda parte para tirar as dúvidas. Estou te representando, fazendo perguntas ao professor Luiz Saião, a fim de que agora aqui nesse assunto vamos falar Filho de Deus. Quem é de fato o Filho de Deus nesse estudo apresentado, pastor? Pastor Alberto, certamente a gente tem ouvido muito as pessoas falar, o fulano é filho de Deus, tal, mas o que isso significa, né? Então, no sentido mais comum e popular, a gente pode até dizer todo mundo é filho de Deus, no sentido de que todo mundo é criatura de Deus, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas no sentido espiritual, nós vemos aqui, aprendemos em Gálatas capítulo 4, que nós nos tornamos filhos de Deus, ou seja, temos uma identificação diferenciada, particular com Deus, somente através de adoção. E para você ser adotado oficialmente por Deus, espiritualmente, somente através de seu Filho Jesus Cristo. Todo aquele que recebe Cristo na sua vida não só recebe a salvação, a justificação, mas também passa a ser espiritualmente filho de Deus. Então, é este o sentido aqui de Gálatas 4. Mais uma palavra na doutrina aí, né? Adoção. Temos uma alegoria nesse capítulo 4 de Gálatas. Podemos interpretar então a Bíblia alegoricamente? Pois é, aqui uma coisa importante, uma alegoria é uma ilustração bem livre, é o caso, por exemplo, de Sara e Agar aqui. E como Paulo vai argumentar em favor da diferença entre o filho da escrava e o filho da livre, e ele usa uma alegoria, alguém pensa, está vendo? Paulo usou uma alegoria, usou essa ilustração livre, então será que a gente não pode fazer a mesma coisa? Por exemplo, a pessoa lê lá, então Neemias edificou os muros de Jerusalém. Os muros representam as vitórias que nós temos contra o pecado. Será que não dá para fazer isso? Não. Por quê?
Porque Paulo, quando ele vai usar a alegoria, essa ilustração, ele fala claramente, ó, pessoal, presta atenção, agora eu vou usar uma alegoria, mostrando que isso não é o padrão de compreensão. E o fato de Paulo usar isso em Gálatas 4 não nos autoriza a ler a Bíblia de maneira alegórica de modo geral. Muita gente, às vezes, lá, Jesus entrou em Jericó. Mas o que é Jericó? Jericó representa os problemas econômicos que nós temos, as dificuldades de pagar a prestação. Não tem nada a ver, né? Esse viajar na maionese que muita gente faz não pode ser feito de maneira responsável. Então, isso não permite que a gente faça uma interpretação alegórica da Bíblia, porque o resultado vai ser equivocado. E fazendo um estudo assim, olhando os detalhes da vida do apóstolo Paulo, o verso 13 do capítulo 4 fala de uma enfermidade, e por causa desta enfermidade ele foi lá apresentar o evangelho, pregar. Que enfermidade séria seria essa que o levou a pregar aqui? Pois é, pastor Alberto, Paulo está dizendo, olha, eu tive pela primeira vez entre vocês anunciando o evangelho, uma referência à primeira viagem missionária, e eu estive doente e vocês me receberam bem. Que será isso? Qual será o elemento, né? Houve gente que sugeriu até que Paulo talvez tivesse epilepsia. Eu estou mais achando que quem sugeriu isso está mais por esse lado do que o Paulo. Muito difícil aceitar essa possibilidade. Uma segunda alternativa é que essa região era uma região meio inóspita. Era um lugar assim meio complicado e se dizia que havia uma grande ocorrência de malária. Que talvez Paulo tivesse pego malária, alguma coisa assim, né? Tivesse sido atingido pela enfermidade. Mas a maioria dos estudiosos, eles sugerem que isso talvez tivesse a ver com um problema de visão de Paulo. Nós lemos lá em Gálatas 6:11 que Paulo está escrevendo com letras grandes do próprio punho. Isso sugere que talvez ele não enxergava muito bem. Alguns, por exemplo, quando ele está diante do sumo sacerdote, e ele chama o sacerdote de parede branqueada, né? E alguém diz, escuta, você está falando com o sumo sacerdote. Aí ele pede desculpa, e muitos entendem que Paulo não enxerga direito. O Mr. Magoo aqui talvez, na história. Né, talvez o Mr. Paulu da época, não sei, né? Algumas pessoas imaginam que isso seria, quem sabe, até o espinho na carne de Paulo. Um problema sério de vista, uma miopia acentuada, alguma dificuldade. Então, é possível que seja isso, mas nós não temos certeza absoluta. Enfermidade é enfermidade física mesmo, não nada de perseguição. Não, muito difícil. A possibilidade maior é essa mesmo. Uma outra palavra, e essa parece ser uma carta bem doutrinária. Verso 5 fala de redenção, de redimir, né? Usa um termo assim bem forte para transmitir aqui algo que estava assim quase que perdido, né? A ideia de redenção ou de redimir alguém está ligada ao contexto da escravidão, né? Uma pessoa que fosse escrava, ela não tinha direito, acesso à sua liberdade. Essa liberdade precisava ser adquirida e geralmente era comprada, né? Então havia, por exemplo, nas cidades gregas a famosa ágora, né? Que era aquele mercado, aquela praça central onde se vendiam e compravam escravos, né? E ali a pessoa ia e comprava e era dono do escravo. Então a ideia aqui é como se Cristo tivesse passado no mercado e nos encontrado e pagado o preço em favor da nossa liberdade e nos libertado. Antes éramos escravos, Cristo pagou o preço e nós recebemos uma nova condição de estarmos livres e agora somos adotados como filhos. Então isso deixa bem claro a nossa nova posição em Cristo e a bênção que recebemos aí na nossa redenção, né? Nós éramos escravos, agora fomos resgatados para servir o nosso novo Senhor. O que o pecado não faz, né? Pois é, a verdade é que ele escraviza mesmo. Agora você tocou no assunto aí e eu volto ao tema, não é? Escravo, fomos libertos,
E no capítulo 3, no final, lá no verso 28, né, Paulo coloca que em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Não é um versículo, assim, uma passagem que a gente pode ter um outro entendimento? É verdade. Aqui é importante destacar que ele está falando dessa separação e distinção que havia entre as pessoas no relacionamento com Deus. Então havia muita diferença se alguém era judeu e era gentio, grego, né? Muita diferença na sociedade para quem era escravo e livre, se era homem ou mulher. As mulheres não tinham acesso a Deus, ao templo como os homens. Então Paulo diz, em Cristo agora, dentro da questão de salvação, todos são um. Ou seja, não importa se você é judeu ou não é, se é homem ou mulher, se é escravo, se é livre, a sua condição social, você tem pleno acesso à salvação em Cristo, à salvação dada por Deus. Mas veja bem, isso não quer dizer que você fala, o patrão não tem nada que me mandar fazer nada porque em Cristo não tem patrão nem empregado. Peraí, não é assim, né? É claro que existe homem e mulher. Os dois são bem diferentes. É claro que um judeu, ele é um judeu, ele não é, né, um islandês, né? Então, eu não sou mais brasileiro, vou queimar o meu passaporte, jogar fora minha identidade, porque em Cristo não existe brasileiro. Não é isso. Nós temos a nossa identidade cultural, nós temos a nossa identidade sexual, nós temos a nossa identidade, vamos dizer, social, né? E isso é claramente uma realidade. Isso não nos impede de acesso a Deus por meio de Cristo. Mas não que nós estamos cancelando o que nós somos aqui. É bem importante entender isso para que a pessoa, né, não faça uma confusão na sua cabeça. Obrigado, Sayão. E você agora vai descobrir o seu DNA. Vem aí a aplicação do estudo para você. Hoje no Rota 66 nós estudamos o riquíssimo capítulo 4 de Gálatas, falando sobre o tema tão importante, quem é filho, quem é pai. Vamos ver o DNA e descobrimos sim, o nosso DNA espiritual se encontra em Cristo, somos filhos por adoção, recebendo a salvação, a libertação, a redenção, a justificação por meio de Cristo. E a grande maravilha, a grande bênção é a seguinte, a aplicação é que agora é sem burocracia. Antes da vinda de Cristo, antes dele pagar o nosso resgate, antes de termos a adoção de filhos, antes da justificação plena dos pecados conquistada por Cristo, o relacionamento com Deus era muito complicado. Fazia muita diferença se a pessoa era um sacerdote ou se ele era um sujeito comum, se era homem ou se era mulher. Havia muita diferença na sociedade entre um escravo e um livre. Havia muita diferença entre uma pessoa importante e menos importante. Graças a Deus que através de Cristo, você que me ouve aí, ouvinte do Rota 66, tem acesso direto a Deus, pode ser considerado filho de Deus por adoção e tem plena liberdade, não precisa mais ser escravo e é filho. Graças a Deus, em Cristo agora é sem burocracia. Não deixe de aproveitar a sua bênção. Aproveite, lembre, é sem burocracia. Já com saudades, Rota 66 de hoje chega ao fim. Mas voltaremos nesse mesmo horário e marque essa sintonia e visite o site transmundial.com.br. E aquele abraço.